Olá, mais uma vez com Gente que Faz, sempre trazendo histórias de empreendedores que fazem a diferença no país, geram emprego, geram riqueza. Hoje nós vamos contar a história da Idols, nós vamos contar a história mais ainda do Eduardo Adriano, porque a Idols não é o único negócio que ele é o cofundador e também CEO. Ele tem envolvimento em outros negócios. Vamos contar essa história, Eduardo? Obrigado por ter vindo. Eu agradeço imensamente pela oportunidade, por poder compartilhar minha história e toda a minha trajetória que não foi fácil. Muito obrigado. Cara, eu vim do interior de São Paulo, Bragança Paulista, sou natural de lá, vim da Quebrada, né? Costumo falar que na minha vida... Que é Vim da Quebrada? Vim da Quebrada, da comunidade, bairro, né? Onde nós não temos grandes oportunidades e é um pouco mais difícil de você ter acesso. Então eu com 16 anos comecei a trabalhar como empacotador, com isso no supermercado, e foi uma experiência bem legal porque ali eu tinha muito contato com o público, né? E eu já me dava muito bem na área porque eu ganhava muita caixinha na época, né? Então, com 16 anos, o salário, se eu não me engano, era de R$320. Então, o que me ajudava... Na época, um salário mínimo, né? Exatamente. Então, com isso, eu fui, né, buscando um espaço no mercado, no supermercado propriamente. De empacotador, fui para auxiliar de depósito para caixa. E com isso, saí do ramo, né, de supermercados e entrei como auxiliar de depósito e almoxarife numa empresa de eletrodos para solda, metalúrgica. E com isso, ali eu estava no chão de fábrica, varrendo. Isso já com quantos anos? Ali eu já tinha 19, 20 anos. Hoje eu tenho 31. Então não faz tanto tempo assim. Não faz, mas eu creio que a minha persistência, a minha vontade de querer sempre o melhor, né, fez com que eu tivesse essa garra e também aguentar uma palavra que muita gente não aguenta, que é o processo. Então, depois de almoxarife, varredor de chão, carregador de caminhão, me formei em segurança do trabalho, em técnico de segurança do trabalho, e com isso me abriu muitas portas, me abriu uma comunicação um pouco melhor. E você aprendeu a ser uma pessoa humilde, né? Exatamente, A humildade é importante na tua carreira para você saber como você agir com as pessoas, né? Exatamente, e com isso até um caso bem legal, que a última obra que eu passei, né? Eu morava dentro da obra e eu tinha um parceiro de quarto, e esse parceiro era um rato. Só que nós éramos amigos, enquanto ele estava, eu não estava e vice-versa, mas ele deixava sempre um presentinho na cama. E foi num período ali de um ano, mais ou menos, foi onde eu, quando me vi num cenário de construir, criar uma marca de roupa, criei a Brudes, que é uma marca de camisaria, na época era oversize. Eu vou chegar lá, eu só quero voltar um pouquinho nessa tua história toda, que eu queria entender o seguinte: você teve a oportunidade ou não teve a oportunidade de estudar, de fazer um curso superior? Porque isso não faz diferença nenhuma na sua história hoje vencedora. Exatamente. Mas só pra gente entender um pouquinho. Cara, eu tive a oportunidade porque os meus pais, eu falo, né, eu não vim de uma família que passou fome, mas eu também vim de uma família mediana ali, né? Mas Seus pais faziam o quê? Os meus pais, hoje ele é motorista de caminhão, né? E ele também faz freelance de churrasco aos finais de semana, gosta muito. Saber, depois você deixa o telefone. Com certeza, com certeza. E minha mãe é vendedora de roupa numa loja há mais de 15 anos. Ah, muito legal. Então vamos lá, e aí você estava numa obra, é isso? Isso. E aí você, dividindo o quarto ali com o seu amigo... Exato. Você botou na tua cabeça que você queria ter uma marca de roupas. Isso, porque eu sempre gostei de me vestir e com isso era final de ano. Fui buscar uma camisa floral e no mercado eu não achei. Então eu vi a oportunidade de criar uma camisa e com isso criei a Brudes. Comecei a acessar e a vestir algumas personalidades e Aí você já deu um pulo na história. Vamos lá, primeiro, isso foi em Bragança ou não?
Não, Já na foi em São verdade eu comecei em Bragança, mas eu tive que me jogar para São Paulo porque é onde acontecem as coisas, né? Mas você começou a empresa, a Brutus, essa Isso. marca, em Bragança. Em Bragança Paulista. É. E como é que você deu esse salto? Uma coisa é você querer, outra coisa é você produzir, você Exato. vender, você chegar às personalidades, como você Exato. falou. Vamos conhecer essa parte da história. Essa parte é muito engraçada porque eu não conhecia nada. Eu só tinha uma ideia na cabeça e falei, cara, eu preciso fazer. Então, na minha ideia era pegar o tecido, colocar na mão da confecção e voa lá, saiu. E não, tem toda uma parte, tem todo um planejamento. E com isso eu comecei a querer buscar, né, e aprender a fazer, a direcionar como que eu queria a minha marca. Então, eu criei ela, confeccionei as primeiras 20 peças. Das 20 peças... Você desenhou? Desenhei. Escolheu tecido. Tecido. E você conciliava isso com o teu trabalho na obra? Exatamente. Então, até por isso que num momento eu tive que optar. Então eu optei por seguir o meu sonho, que naquele momento era chacota de muita gente, era algo que as pessoas apontavam, davam risada de mim e falavam que isso não dava certo, que isso não ia dar certo. Mas eu sempre acreditava que se eu mantesse o foco e constância, eu iria chegar. E foi assim que eu comecei a entrar nesse universo de personalidades, influenciadores, mídia. Nessa primeira leva, vamos chamar assim, de peças, foram 5 peças, você falou? Na verdade, eu confeccionei 20 né? peças? 20 que peças. Camisas? Camisas florais, masculinas. Mas que aí, como era long, né? Era na época, chegou ao Brasil o estilo oversize e long size, eu criei uma camisa long. Então ela passava um pouquinho da cintura, então as mulheres também usavam como vestido. Ah, entendi. Foi uma criação sua. Foi uma criação onde, né, já existiam as camisas, mas não a long e oversize. Bom, 20 peças. Aí você produziu, conseguiu pedir ali para confecção, fazer quantas dessas peças? Cara, eu fiz 20, foram 5 de cada modelo, E aí eu comecei a vender em casa, era muito legal. Amigos, a galera apertava a campainha e como eu sou de Bragança Paulista, lá tem um rodeio, né, de peão. E na época eu comecei a fazer umas camisas xadrez. Então foi assim, eu creio que foi um time muito importante para que desse certo, sabe? A partir disso, você começa a vender, começa a dar certo, mas ainda em casa, ainda em Exato, Bragança. Exatamente. Como é que é o próximo passo? Aí o próximo passo eu encontrei uma pessoa muito bacana que começou a me direcionar para o mercado realmente de empreendedor, porque em si eu sempre fui funcionário. E com isso, abri minha marca, saí da obra, abri minha loja multimarca. Abriu como microempreendedor? Microempreendedor, MEI, Certo. lá em Bragança. Isso há menos de 10 anos? Menos de 10 anos. Uhum. O tempo passou, mas não tanto. Não tanto, não tanto. E com isso eu abri minha primeira loja multimarcas, qual que era a minha ideia? Eu tinha marca de camisa, mas eu não tinha uma loja física. Uhum. E no mercado, naquele momento, eu precisava mostrar ela na rua, né? Mas eu não tinha muitas peças, eu só tinha camisa. Então o que eu fiz? Como eu peguei contatos de pessoas também que tinham marcas de roupa, eu criei uma multimarca com todas as marcas que eu tinha relacionamento. Certo. Foi em Bragança, foi um sucesso num período ali de um ano, ano e meio, perto de casa, no centro. Eu morava 15 minutinhos do meu espaço ali, né? Da loja para São Paulo, vamos lá, mais um passo. Mais um passo, era bate e volta todos os dias. Você vinha vender em São Paulo? Vinha vender, vinha encontrar com pessoas, eu dava bastante peça para que assim eu pudesse ter visibilidade. Você dava as peças? Dava. Então, por exemplo, eu ia num show de pagode, aí até mesmo uma persona, um artista que eu sou muito grato, que eu vejo como um padrinho no começo de tudo com a marca, o cantor Ferrugem. Fui personal stylist dele no lançamento da turnê dele, Climatizar. Então, naquele momento,
as pessoas começaram a me ver mais. Então eu vinha para São Paulo vestir essas pessoas. Então eu chegava, cara, quero que você... Na cara de pau. Na cara de pau. Sem conhecer ninguém. Sem conhecer ninguém, sem ter muito contato, para mim era tudo novo. Você só oferecia as peças? Eu oferecia, chamava no Instagram e aí dava certo, porque as peças eram bonitas, né? E as pessoas gostavam, a qualidade, né? E com isso, Ferrugem, Ludmilla, Dilcinho, Nego do Borel na época, uma rapaziada bem legal. Já vesti também, o Gustavo Lima vestiu minha roupa, vestiu minha camisa. E tudo você chegou sem contato nenhum? Sem contato nenhum. Eu vejo que hoje, para eu estar onde eu estou, só foi a base de relacionamentos, né? Então eu consegui adentrar, né, essas pessoas de uma forma que sempre me perguntavam como que você fez isso, e eu sempre falava, não tem receita. Eu vejo que a receita em si é ter um bom relacionamento com as pessoas, não chegar pedindo, não chegar sugando, sabe? E naquele momento eu chegava para somar, eu chegava, cara, eu quero te vestir, tem essa possibilidade? Agora, você deu já uma dica importante para os empreendedores sim. que nos acompanham, que é network, ou seja, é relacionamento. Acho que em qualquer negócio isso é muito importante. Você cultivou esse relacionamento? Cultivo até hoje. Isso eu usufruo dos contatos que eu fiz há 7, 8, 10 anos atrás, hoje. Mas é devido ao fato de realmente eu me importar. É realmente eu mandar uma mensagem e falar, e aí, tá tudo bem? Como que você tá? Não, só tô passando aqui para te dar um oi. Então, o que eu vejo que as pessoas costumam a fazer é sempre querer chamar a outra somente para pedir, né, ao seu próprio bem-estar, sabe? E você faz isso com naturalidade, você faz isso de coração. Exato. Então, assim, até para você ter uma ideia, até para, eu creio, pegar este gancho da marca de roupa, né? Eu conheci muitas pessoas, estive em eventos que eu nunca imaginei estar, somente pelo relacionamento. E com isso eu comecei a entender que eu comecei a conectar muitas pessoas. Isso também, você começou a ajudar as pessoas a se conectarem. Tá? Porque entenda, todo ser humano, ele necessita de alguma coisa. É somente você identificar o que ele necessita. Obviamente com cuidado, não sendo invasivo, mas o que eu comecei a entender é que se eu começasse a conectar as pessoas, isso iria dar muito certo, porque eu iria estar prosperando na vida delas, né? E com isso eu comecei a gerar novos contatos e comecei a ter contatos fora do Brasil. Isso ampliou a minha rede e com que fez com que hoje eu pudesse estar usufruindo ainda mais. Bom, só estamos na metade da história, conversando hoje com o Eduardo Adriano, ele que é cofundador e COO da Idols, mas não só isso. A gente, por enquanto, está só na primeira marca dele, na primeira empresa. Tem muito o que contar ainda, como é que ele deu passo para outros empreendimentos. A gente volta daqui a pouquinho no Gente que Faz. Gente que Faz hoje contando uma história muito interessante. Um empreendedor que chegou lá, hoje é sócio de várias empresas, mas teve o início como empacotador de supermercado, trabalhou em várias profissões difíceis, vamos chamar assim, no começo de carreira, chegou lá. É uma boa inspiração para quem também está começando ou para quem pensa e sonha em ter seu próprio negócio. Eduardo, você estava contando do relacionamento que você tem, de como o seu relacionamento ajudou você a crescer, né? A partir desse relacionamento, desses artistas todos que você citou, usando a sua roupa para chegar às lojas, para chegar a São Paulo foi mais fácil. Eu utilizava das personalidades, né, das personas utilizando a minha marca para trazer credibilidade e posicionamento, para que assim as lojas se sentissem interessadas em revender a minha marca. Você deu uma segunda dica aí, que é Exato. Comunicação. Exatamente. Comunicação foi importante para você e esse trabalho nas redes sociais foi importante, assim Muito como bom. televisão e aparecimento
desses artistas em televisão com a sua roupa. Cara, e assim, na época em si, eu olhava para as personalidades usando a minha marca. O Muzinho usou também a minha marca no programa lá da Regina Casé. Então, assim, eu olhava e falava, nossa, que legal! E isso era muito gratificante para mim, sabe? Mesmo as pessoas olhando, dando risada, falando que era só mais um passatempo ou que não iria dar certo. Foi muito difícil. Bom, aí já em São Paulo, aí você já veio para São Paulo. Exato. Aí eu vim para São Paulo, comecei a ter mais contatos. Manteve a loja lá em Bragança ou não? Mantive por um período, né? Eu mantive por um período, mas entendemos que o olho do dono que engorda o gado, né? Então eu comecei a buscar outras pessoas para tocar e eu vim para São Paulo com a cabeça mais tranquila. Aí você já tinha loja em São Paulo ou ainda não? Não, na verdade, loja física em São Paulo nunca teve? Eu nunca tive. Eu tive somente relacionamentos Com lojas? com lojas. Lojas multimarca que Multimarcas. vendiam o seu produto. Chegou uma época que eu estava com mais ou menos 15 lojas no Brasil revendendo a minha marca. E essa marca existe ainda? Ela existe, mas está estagnada ali porque estamos com foco total na Idols hoje e em outros projetos que a gente vem trabalhando, porque na pandemia foi um período muito difícil para mim, porque a minha marca de roupa em si era mais festas, né? Era mais lugares que pudesse usar uma roupa diferenciada. E na pandemia, como ninguém estava saindo, não podia, Tava todo mundo de pijama em casa, né? todo mundo de pijama em casa, e aí foi aonde que tudo começou a afundar. Início de depressão, todo mundo... Aconteceu com você? Aconteceu. Foi muito difícil, porque eu sou uma pessoa muito ativa, muito comunicativa. Então eu estava aqui, daqui a pouco eu estava lá, e no meio da pandemia eu não podia fazer nada disso. Conta bancária zerada, amigos que eu achava que eram amigos, não ficou mais ninguém, né? Ninguém uma ligação. E aí, tá tudo bem? Não obtive isso. Mas isso foi muito que bom. É o que você fazia para as outras pessoas. Exato. E isso foi muito bom para mim. Na pandemia eu tive um aprendizado muito grande. Foi onde eu comecei a entender o que as pessoas querem, somente o delas. Então por isso que hoje eu sirvo muitas pessoas. Então, até a pandemia você vinha só com essa primeira marca. Exato. E foi na pandemia que você virou a chave para outros negócios. Exato. E é engraçado porque... Ou seja, agora. Agora. E é muito boa essa história, porque no meio da pandemia, eu em casa, com início de depressão, minha mãe muito preocupada e... Aqui em São Paulo já. Eu aqui em São Paulo, eles em Bragança, né? Nessa época eu estava morando com o John Vlogs, aí eu voltei para Bragança por causa da pandemia, certo, né? E aí eu falei, cara, eu acho que eu vou voltar a ser funcionário. Eu vou dar 10 passos para trás, porque eu não suporto mais, olha a minha conta bancária. E, cara, lembra que eu falei para você que eu conheci, né, vesti a Ludmilla? Sim. A Ludmilla, ela em si, ela me conectou com o meu sócio, que é hoje o Xerxes Fresciani, mais conhecido mundialmente como Double X. E por que eu conto essa história? Porque quando eu conheci ele, em si, ele é americano, né? Ele mora em Boca Raton. A gente não tinha contato. E após eu estar com o John Vlogs, reconectar com ele no aniversário do John Vlogs, eu comecei a me conectar mais com o Xerxes. E foi assim que eu comecei a conhecer ele e o trabalho que ele vinha fazendo. E com isso, quando ele vinha para o Brasil, ele sempre me ligava. Yo, bro, tô aqui no Brasil, vamos se encontrar. E foi aonde eu comecei a servi-lo. Eu somente servia. Ele ligava, ele falava, cara, vamos fazer isso? Vamos. E ele me viu uma pessoa muito boa. Mais uma vez você fazia de coração? De coração, de coração. Isso já era final da pandemia? Já final da pandemia. Então, mais perto ainda, faz mais um ano. Mais perto ainda. E aí foi aonde ele falou, cara, isso é muito, muito legal. Ele, eu não sei aonde, eu não sei quando e não sei nem com o quê, mas um dia eu vou mudar a sua vida. Mas eu, como eu vinha da quebrada e muitas pessoas falavam isso pra mim, beleza. Só que eu não coloquei, não depositei confiança nisso,
Não por ele, mas porque eu já tinha ouvido, sabe? E com isso, eu não mudei minha postura com ele. Eu mantive sempre ali a servir. Até que chegou a 2022, né? 21, 22. Eu, no Rio de Janeiro, levei minha mãe passar o Réveillon conosco lá. Nunca tinha andado de avião, nunca tinha saído de Bragança, assim, para um outro estado, né? E lá, no Rio de Janeiro, numa mesa de jantar, ele... Cara, você lembra o dia que eu falei que um dia eu ia mudar a sua vida? Eu falei, lembro. Aí ele falou, então, esse dia chegou. Você está preparado? Eu falei, não, porque eu nasci preparado. E aí ele falou, cara, então dia 6... Peraí que você acabou de dar a terceira dica. Tem que ter arrojo, tem que ter coragem. Tem. Mas assim, o que eu vou contar agora foi algo que eu não sei se todo mundo iria fazer, sabe? Foi aonde ele falou, você está preparado? Eu falei, tô, nasci preparado. Ele falou, então, só que você vai ter que queimar a sua ponte. Eu falei, como assim? Aí ele, sim, bro, você vai ter que queimar a sua ponte, você vai ter que largar tudo para você focar somente no que eu vou te colocar. Só que daí me veio 10 minutos de pensamento rápido. Revisitei o meu passado, eu com 15 anos de idade, meu pai um dia me falou, olha com quem tu andas que eu direi quem tu és. Eu olhei para ele e falei, um cara de índole, um cara de postura, um empresário. Falei, tô dentro. Rápido, na lata. Falei, tô dentro. Eu fui dia 6 de janeiro de 2021. Eu estava chegando na Idols. A marca já existia? Já existia. É uma marca de roupa? Não. É uma marca de... Nós estamos se tornando a maior hub de entretenimento que utiliza o sistema da blockchain. Quando você diz entretenimento, você diz o quê? Games? Game, música, ator, atriz, todo o cenário de entretenimento que a gente consiga estar introduzindo no sistema da blockchain. E hoje, como é que é a empresa? Cara, hoje é uma empresa que nosso primeiro escritório está sendo em São Paulo. Estamos indo para o Japão. Estamos abrindo também um escritório em El Salvador. Vocês estão abrindo um escritório no Japão? É. E um escritório em El Salvador? Exatamente. Para oferecer esse serviço? Esse serviço, que na verdade é a tokenização de personalidades, né? Hoje, menos de 5% da população mundial investe no mercado Web3. O mercado Web3 é futuro, é NFT, metaverso, né? Mas é porque é falta de informação e acesso. Mas é porque as pessoas não querem falar sobre futuro, sobre tecnologia. Não querem, na sua opinião? Não buscam essa informação. Você sabe o que as pessoas buscam? Qual é o próximo rolê do final de semana? Qual é o artista que eu posso me conectar? No curtíssimo prazo. No curtíssimo prazo. Então, o porquê que a gente não coloca este cenário de entretenimento para a massa, já que a massa só quer falar disso? Então, a Idols em si, ela vai tokenizar as personalidades, onde elas em si vão se tornar um ativo e os detentores desse ativo vão obter benefícios exclusivos dessa personalidade. E quem são os detentores desse ativo? Os fãs. Hoje as pessoas falam, gosto muito daquele artista, mas eu não consigo chegar perto dela. Agora tem como. Bom, a gente está caminhando para o encerramento do programa. Eu queria que você desse uma geral do momento e do futuro, agora em um minutinho. Cara, o futuro é to the moon, né? Eu e o Xerxes, a gente sempre fala sobre isso, né? Eu creio que a Idols agora lança em agosto, né, a plataforma. E é o que mais a gente busca, o que mais a gente quer é trazer essa tecnologia, este mercado para a massa. Eduardo Adriano, muito obrigado pela sua participação hoje no Gente que Faz. O Eduardo que contou uma história bonita pra gente, de quem começou e galgou todos os degraus até se tornar um empresário, quiçá um empresário de grande sucesso, Eduardo. Eu agradeço muito esse espaço e por poder compartilhar a minha história. Obrigado você. O Gente que Faz volta na próxima semana. Até lá.